Amém. Graças a Deus. Um dia para celebrar, né? Podem se sentar. A gente vai ter aqui alguns amigos que vieram de bem distante para estar conosco. E a gente quer que eles compartilhem do seu coração e também para que vocês os conheçam. Porque o propósito de Deus da gente se encontrar aqui pela manhã não é meramente um ato religioso, mas é ter um encontro dos irmãos. Então, é importante que vocês saibam a extensão desses encontros. De tão longe, vêm pessoas encontrar conosco, com vocês. E é importante que vocês façam parte disso. Que vocês não fiquem como quem fica distante, mas como quem fica perto. Então, eu queria chamar aqui nossos amigos de Florianópolis. Vem, Débora, junto também. Cadê o Branquinho? Branquinho, vem cá, por favor. Vem, pode vir com café, com a broa, com o que você tiver na mão, tá? Amém. Compartilha aí com a gente, se vocês estiverem no coração. Deixa eu apresentar aqui. Esses são Carol e Clóvis. Carol e Clóvis é um doce presente, assim, um mimo de Deus mesmo na nossa vida. Há 4 anos atrás, eles receberam um chamado. 4, né, amiga? 2022. Não, do Araguaia, antes da missão, foi em 2022. Então, há 2 anos, né? Exagerei um pouquinho. Eles entenderam o chamado da nossa missão Amazonas. A Carol foi a primeira aí, ela é dentista, lá em Florianópolis, e foi convidada e foi. E assim como nós, ela se apaixonou por aquele povo e nos tornamos família, né? E de lá para cá, ela não nega falou, gente, Amazonas, tal data, ela, nossa, é a primeira, né? Ela está disposta a estar junto, e de lá para cá a gente tem estabelecido uma relação muito boa, uma relação mesmo de família. Fizeram várias amizades aqui em Goiânia, eles estão aqui desde quinta-feira, vieram mesmo ter um tempo de mesa, de relação com a gente. E é isso. A gente ama a sua casa, ama a sua disposição, viu, Clóvis? Obrigada. Não, e é um prazer, né, ter vocês com a gente aí. É o que a Débora falou, sempre chamou na hora, o casal tá pronto para nos servir lá e tá com a gente no Amazonas. Tá, Clóvis é um grande amigo que a gente teve a gente conheceu lá em Florianópolis, corretor de imóveis, vende muito imóvel caro lá. Bom demais. Obrigado, tá, gente, por estar com a gente agora. Na verdade, quando a gente programa uma viagem, a gente vai para o lugar para conhecer a cidade, conhecer a região, né? E quando a gente programou essa viagem, não para conhecer Goiânia, já veio para estar junto com os irmãos, né? Isso é uma sensação muito boa de estar com o irmão que Deus nos colocou no caminho para a gente trilhar junto, né? A gente tem aprendido muito assim com o pessoal aqui da Sal da Terra de Goiânia, né? A gente participa lá em Floripa, mas a gente vê essa comunhão, essa família que existe aqui, e isso nos inspira muito para a gente continuar esse trabalho lá também, né? Agradeço muito a recepção de todos vocês aqui. A gente está desde quinta aqui, está só curtindo assim, com momentos especiais com as pessoas. Hoje vão ter outro momento muito legal. Mas é isso. Obrigado por tudo. Em 2022, quando eu recebi um convite para ir como dentista para a missão na Amazônia, não tinha nem ideia do que ia acontecer com a nossa vida depois que a gente voltasse de lá. A gente não frequentava nenhuma igreja lá em Florianópolis. Eu me batizei no Amazonas. Depois a gente começou a frequentar a igreja lá em Floripa, Sal da Terra. Depois a gente veio para cá no Araguaia. O Clóvis se batizou no Araguaia. Depois a gente foi em setembro de novo para Amazonas. Depois agora a gente foi de novo para Amazonas. Então a gente tem uma vida completamente diferente depois de ter vivido essa comunhão com os irmãos aqui de Goiânia, com os irmãos lá de Manaus.
e com os nossos irmãos que vão junto conosco lá em Florianópolis. Eu não consigo imaginar a minha vida daqui para frente sem viver essa comunhão. E como o Clóvis falou, realmente a gente ganhou irmãos e a gente visita os irmãos. Quando a gente vai na missão, a gente não vai lá para conhecer a Amazônia, a gente vai lá para encontrar os irmãos. E isso que é a diferença. Então, eu me sinto muito bem, a gente é muito acolhido aqui por vocês, mas eu me sinto realmente parte dessa família. Cada um que fala assim, tu conhece o fulano, tu conhece o ciclano, eu me sinto lisonjeada de conhecer tantos goianos, por a gente viver tão intensamente essa comunhão, que sempre tem um lá em Florianópolis, ou a gente vem para cá, ou a gente se encontra, que seja lá na Amazonas, né? Então, realmente é um privilégio fazer parte dessa família. E vocês têm uma família em Florianópolis. E uma coisa que, nessa última missão, o Clóvis ia sozinho, porque inicialmente eu não iria. E ele resolveu ir sozinho, o que foi surpreendente para mim, porque a gente não pode quebrar esse vínculo Florianópolis, Goiânia, Goiânia, Manaus. E isso é muito importante. A gente tem que manter esse elo. E a gente está aqui mantendo esse elo e a gente está convidando vocês para ir lá para Florianópolis. E vocês têm casa lá em Florianópolis, são várias casas. Amém. Amém, meus irmãos. É importante a gente entender isso, porque isso... Pode falar, ué. Ô, gente, às vezes passou meio rápido, assim, vocês não prestaram atenção. Repete de onde vocês estão vindo. De Florianópolis. Florianópolis. Isso, gente. É a terra da Valentina, do Pedro e da Catarina. E é exatamente onde a nossa gloriosa, querida, bendita, maravilhosa Lana está nesse momento agora. Amém, amado? Então você pensa no presente de Deus, gente nossa lá, gente deles aqui, vivendo isso como família. Família. Sabe, eu creio que se tem uma coisa que precisa ser redimida entre nós, é a igreja como família. Porque a igreja parece que virou tudo na vida da gente, menos o quê? Família. Virou a mensagem, virou a doutrina, virou a liturgia. Então as pessoas hoje escolhem a igreja pela mensagem, pela doutrina, pela liturgia e não pelo quê? Pelas relações. Menino, você não tem ideia de quanto torta ruim eu já comi só para minha tia ficar feliz. Amém? Glória a Deus, irmão. Quanta conversa caduca eu já tolerei só para salvar um tio. Ele com a caduquice dele, achando que estava me salvando com a pregação dele, e eu lá com meu amor, sabendo que a minha paciência, eu estava salvando ele. Porque se você ficar escolhendo só as coisas que fazem sentido para você, você vai matar aquelas pessoas para quem você tem que fazer sentido. Não é a comida que você come, não é a mensagem que você ouve, não é a música que você ouve e canta. São as pessoas. Amém, amado? Então aqui, encarnação da família, lá encarnação da família. Agora você sabe que é família. Se você tinha alguma antipatia contra os ingleses, agora você ama aquele povo de paixão. Acabou, menino. Acabou. Acabou que ele tem que falar, não, mas os ingleses são muito assim. Acabou. Glória, porque tá vendo? É verdade. Verdade, acabou aqui, porque aqui agora está o quê? Seu povo está lá e o povo deles está aqui. Você tem que cuidar bem deles aqui, glória a Deus. Deus cuidar bem dos seus lá, amém? Olha que coisa aqui, no mesmo faixa de terreno. O testemunho que nós vamos ouvir aqui na sequência é exatamente a mesma coisa. Para que a gente não fique o quê? Ansioso de coisa alguma, porque em todo lugar a gente tem o quê? Família.
De modo que a hora com o filho, se eu falo assim, pai, estou indo para o Alasca. Você fala, me dá 10 minutos que eu vou ligar para o seu tio. É isso que Deus queria que a igreja fosse. Não é você sair daqui doido para alugar um apartamento, saber se tem dinheiro. O que adianta isso tudo? Se lá não vai ter quem? É isso. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Não tem plano de saúde, não tem plano de viagem, não tem plano de assistência, não tem plano de turismo, não tem plano de educação, não tem plano de nada melhor do que o plano de Deus. Sabe como é que o plano de Deus chama? Família. Então, o dinheiro que você está roubando da família para gastar nos outros planos, vai tirando dos planos e gastando na família. Aquele jantar que você não fez, aquele final de semana que você não passeou, aquela viagem que você não visitou. Porque você está pondo dinheiro num povo lá que não sabe quem é você, não tem compromisso com a sua casa, você não sabe se você está usando o lucro dele num prostíbulo, numa bebedeira ou numa casa de jogo. Aí você confia numa instituição, numa estrutura e não aprendeu a confiar em quem? Na família. Glória a Deus, irmão. É isso. A família é o plano de Deus. Glória a Deus, irmão. Ontem eu estava conversando com um casal lá, o Daniel e a Sara. Paulo Júnior, tem que te contar. Estava marcando uma viagem para levar meus meninos lá para Orlando, para passear. O irmão falou assim para mim, pera aí. Vou ligar para o seu irmão lá. Ligou lá para o Marco Aurélio, para a Ana Paula, você não tem condição, não. Eles faltavam adivinhar o que a gente queria fazer. Tudo. Amém, irmãos? Em toda a face da terra você tem o quê? Família. Mas aprenda a receber essas pessoas como família. Amém, Rose? A Rose lá, ó. Vou entregar ela e a Alana. De vez em quando ela fala assim, ô Paulo Júnior, não dá para de vez em quando você ensinar só você lá em pé assim, sem aquelas conversas lá, porque é muito boa aquelas conversas, mas às vezes eu fico intimidado de prestar atenção. Aí ontem eu encontrei com a Rose, falei, Rose, eu assumo com o seu compromisso, pelo menos uns 20 minutos amanhã no finalzinho eu vou. Porque ela me atendeu tão bem, o filho, são família, são nossa querida família. A gente queria dar um presente ontem, né, para o André e para a Cristiane. Mas pensa uma Alana a semana inteira. Ó, você vai fazer assim, o arranjo, o presente, para não ter falta. Sábado de manhã, rapaz, eu tomando café com o João lá, aquela tranquilidade, 8h30 da manhã, toca o telefone. Ô, bem, você já foi lá na rua, encomendar, vai dar tempo. Cheguei lá, né? 20 minutos, o problema da Alana estava resolvido, de todo mundo, do André. Porque era o quê? Família. E sempre muito além daquilo que é a obrigação. Amém? Ó, vocês estão indo embora que dia? Eu tenho uma mulher lá, saudade, então vou te dar um abraço aqui. Você vai lá e abraça ela, tá bom? Com a mesma intensidade, pelo mesmo tempo. Amém. Ué. Sentou, ué. Tá bom, ué. Amém. Nesse mesmo espírito, é importante a gente entender, porque em 2017 nós fomos ao encontro de alguns irmãos na Europa e foi exatamente essa a reflexão que eu compartilhei com eles e desde lá a gente tem gerado uma amizade, porque eu me deparei na Europa encontrando esses amigos e refletindo quantos dos meus amigos estavam aqui se esforçando dia a dia para, às vezes, um dia poder fazer uma viagem para lá. E eu estava lá
sem o menor esforço do que eu imaginava que deveria ser, gerando habitações para os meus filhos. Então, hoje, meus filhos podem conhecer e ser recebidos para intercâmbio, seja o que for, em todas as partes da Europa, apenas porque a gente se movimentou. Então, eu acho que uma coisa que esses testemunhos devem nos provocar é o movimento. Nós precisamos entender que é o movimento de sair do meio da parentela para ir ao encontro da família, que aí não tem a ver com sair e abandonar, mas esticar, aumentar e expandir aquilo que a gente entende por família. Então, sendo família, eu recebi um irmão na minha casa que desde 2017 a gente já se conhecia e nós estamos aí nessa jornada aí já uns... Ele já está aqui há 6 meses, mas lá em casa ele ficou uns 3 ou 4 meses e eu não queria deixar ele embora antes dele deixar e compartilhar com vocês o coração dele. Porque às vezes aquilo que ele tem no coração tem muito a nos ensinar. Porque esse encontro dessa diversidade, dessa família que se expande, provoca em nós mais capacidade. Amém? Então eu queria chamar o Levi e a Caitlin aqui para eles compartilharem um pouco com vocês. Eles que irão embora daqui a pouco, às 18 horas da noite. Então, Levi. Come, Caitlin. Então quero apresentar para vocês. Esse é o Levi, o irmão de Hereford. A namorada dele, a Caitlin, que também está aqui conosco. E tem sido um privilégio caminhar com eles. Amém? Do you want to take the picture or not? We're going to share something. Yeah, okay. Both? Então vou pegar o quadro aqui que ele desenhou, que ele quer falar sobre o quadro. Are you translating for me? Vou tentar. Ele falou para eu fazer a tradução e ele não confia muito em mim. Então qualquer coisa aí vocês ficam tranquilos. Do you want here? Like this? Let go? Okay, sorry, dude. Desculpa. It's like this? Yes. Okay. I don't want to talk Say about hello painting. to any- Hello. 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 Bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão? How are you? I'm good. I'm good. No, How are I'm you? saying ask you. No, Ask I'm talking about me. Okay, sorry. It's good to be here. It's good to É be here. muito bom estar aqui, de fato é. I'm worried about him being the translator. Se tiver mais alguém aí que quiser fazer a tradução, que ele está um pouco angustiado. I was hoping that because Paulo Jr. is here, that he would be speaking as well. Mas ele não vai falar não, vai ser eu mesmo. But yeah. God wants to test me today. So I don't really want to talk about this. Ele não vai falar tanto do quadro, mas I just thought I'd show it because when I first came here, Paulo Jr. said I was an artist, so I felt like I needed some proof. você tem certeza que quer que eu traduza isso? Do you want to be sure that É porque o Paulo Júnior falou que ele é um artista. Eu sei que com a pintura não fica tanto parecendo, mas ele é um artista. I said that it doesn't look like an artist, but I'm gonna put it over here. Ele fez isso aqui lá para casa. Eu pedi para ele fazer um desenho daquilo que ele entendesse. Sobe aqui. Come over here. Yeah? Come over here also. Do you want to sit? Okay, don't worry. Pode sentar. Eu estou tentando aqui. I'm just telling them that I ask you to make a painting about the time that you were spending over here, and that's it. Yeah. Então esse foi o quadro que ele fez para simbolizar o tempo dele aqui. Vai ficar lá em casa. Não, assim, se vocês quiserem fazer um leilão, fazer uma oferta, a gente conversa. Mas, por enquanto, isso aqui é lá para casa. So very, very quickly, this is the colors of the chaveiro. Essas são as cores que, quando ele andava na rua, ele via os chaveiros comuns, que geralmente a gente chama para destrancar alguma coisa. And when Rafael told me that he wanted me to make a painting for him, quando eu pedi, né, para ele fazer esse quadro para mim, at the time I kept seeing the chaveiro over and over again, the same color. Isso. E todas as vezes a primeira imagem que vinha na cabeça dele
era do chaveiro. And there's something really beautiful about that color on the building. You know? Ele vê muita beleza nessa mistura de cores That really attracted me. que atraiu ele. Not that Rafael attracts me. E ele foi atraído por mim. It was that when I thought about what I wanted to give to him as a gift to represent my time here, Quando ele pensou em entregar esse presente, né, para a nossa casa, I wanted to be able to express how much he has been able to transform something in my heart. Or at least God has through him. Porque ele sentiu que houveram muitas transformações desse nosso encontro, e então ele queria traduzir isso para a nossa casa. And at some point, those two connections met. Those two things connected. Sorry. Então aí nesse momento houve essa conexão, né, entre as duas famílias, uma da Inglaterra e do Brasil. And it made me realize that it's not just Rafael, but since I've been in Brazil, I've met many people who have, in a spiritual sense, been holding keys for me. Então o que ele percebeu é que nesse encontro havia muitas chaves que estavam nas nossas mãos, esperando para poder abrir, né, conhecimentos e formas de perceber o que ele ainda não percebia, estando somente na Inglaterra. Keys that unlock, release me from many different things. Essas chaves acabavam liberando ele de coisas que aprisionavam a forma dele pensar, a forma dele agir. Like fears, doubts. Medos, dúvidas. Things that ways of thinking that I've been wrong in. Algumas formas de pensar que às vezes ele não conseguia entender como se libertar disso. Especially doubts about myself. Principalmente dúvidas quanto a ele mesmo. And including a few people here I've met. People have really given me something that I desperately needed to do what I need to do when I get home. Então isso deu um novo senso de propósito para quando ele retornar para casa. Porque ele retorna diferente, ele retorna a alguém diferente. Então ele, a partir desse encontro, ele realmente vai poder entregar àquele lugar aquilo que ele foi chamado para entregar. Mm-hmm. That's it, I think. That's it? Yeah, we can. Okay. We can throw that away now. No, I'm not gonna throw. This is mine. Esse é meu. Mas, se quem quiser fazer uma oferta, tá tranquilo. Do you want to say something else? Yeah? Yeah, you got time. I wanted to share something that I learned here. Ok. Ele quer falar sobre algo que ele aprendeu aqui. I think the biggest lesson that since I've been here is that connection has a cost, a big cost. Sentar? Tá. Uma coisa que ele entendeu estando conosco é que toda conexão, todo relacionamento, todo encontro, e esse é o motivo pelo que muitas vezes a gente não quer fazer esse movimento e porque a gente não se dispõe a esse movimento, é que isso custa, e custa muito. For me, that cost is comfort. E o custo que ele tem falado é o conforto. Às vezes a gente não sai da nossa zona de conforto exatamente porque custa muito. I can't tell if you're making me sound smart or dumb. Probably not. So, what I've found here is that it's been very, very difficult for me to live the way as a Brazilian lives. Para ele foi muito difícil viver como os brasileiros vivem. Isso, assim, porque o que ele está querendo traduzir, ele até me perguntou, falou, não estou muito seguro que você está me fazendo parecer inteligente, não, mas é porque realmente eu acho que eu preciso traduzir muito mais do que a palavra, mas o que está no coração dele eu sei. Para os ingleses conviverem com a nossa cultura é um desconforto total, é uma desconstrução total. Então, eu sentia diariamente esse desconforto na vida dele. Porque o inglês é totalmente oposto em alguns hábitos. Hábito de horário, hábito do almoço, hábito de quando ter uma refeição, como se relacionar.
Então, uma coisa bem legal que ele sempre falava, ele falava assim, cara, muita gente chega para mim e fala assim, vamos lá em casa, mas não me fala o dia nem a hora. Aí ele falou, eu não entendi esse povo não, porque eles me chamam, falam, vamos lá em casa, mas não me fala o dia, que hora que é para eu ir. I'm telling them, when you told me, a lot of people come and say, let's go to my home, but didn't tell you about the time and the date. Not just here, everywhere. Todo lugar, o brasileiro é assim. And yeah, like for me as someone who's not just English but also an introvert, I've been in positions and situations where it's been incredibly uncomfortable, where I've felt so completely out of my comfort zone that I've had to stretch. Então isso naturalmente fez com que ele tivesse que se esticar, porque como ele estava em situações, ele não tinha o controle e estava totalmente desconfortável, a única opção que ele tinha era de se esticar. But every single time where I've been in a position where it's been painful for me, mas todas as vezes que ele estava em uma situação difícil, que era penosa para ele, that cost of my comfort que custava o seu conforto, it's been worth it every time. Todas as vezes valeram a pena. For the sake of the connection that I've made with people. Porque essas conexões que ele acabava realizando, por isso valia todo o esforço, todo o custo que a relação provocava. More than worth it. The connection originally started when Paulo Jr. and a team of people came over to England. Isso começou lá em 2017, quando a gente fez essa viagem, né, para a Inglaterra e também na verdade foi para Maiorca, né? Yeah. Mas encontramos irmãos de vários lugares, inclusive o Mateus, por exemplo, a gente se conheceu lá. And it's thanks to the people who have kept that connection going through doing things that are out of your comfort zone and going through pains and struggles by traveling or whatever. E exatamente porque nós fizemos esse movimento de sairmos da nossa zona de conforto, ir até lá, encontrá-los. It's thanks to that I get to be here today. Esse é o motivo que hoje ele está aqui. Esse é o motivo que fez um inglês sair de lá, de Hereford, aquela marca de boi famosa, aquele lugar lá bem provinciano, sair de lá para vir para Goiânia, gente. And in the same way, it's thanks to what I've experienced here that the young people and other people in the future will be able to have the same experience that I've had. E exatamente porque ele teve a coragem, a ousadia de fazer esse movimento, ele sabe que isso garante um caminho, uma estrada, para que outras pessoas também percorram essa estrada. Outras pessoas saiam daqui e vão para lá porque agora sabe que tem um irmão lá. Assim como outras gerações, essas crianças que estão aqui conosco, também possam fazer esse caminho no futuro, porque essa estrada continua sendo percorrida. And what you were kind of touching on a minute ago about, the fact that people invited me, but we didn't actually organize it. Sim. As we were sat down there a minute ago, God gave me the phrase familiar, but not family. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é porque a gente precisa resgatar o conceito de família. Porque o que ele provocou, aquilo que eu contei para vocês, né, de muita gente chamando, mas não de fato convidando, é aquela velha frase que a gente fala no elevador, né? Oi, tudo bem? Mas a vontade nossa é de nem esperar a resposta, para não ter que conversar. Então, o que ele está trazendo para a gente, queria deixar como frase para nós, é que é família e não family. Para a gente não perder o sentido da família. Porque a família ela precisa ser intencionalmente provocada em favor do outro. Não adianta a gente ser um povo que toda hora chama o outro e fala, não, vamos lá para casa, mas de fato não quer receber em casa. Não adianta a gente ser um povo caloroso, mas que de fato não quer ter intimidade. Não adianta a gente se encontrar todo domingo e cantar sobre família, se ao sair daqui a gente não tiver um ao outro realmente como família. I think one of the things that I first witnessed when I came to Brazil, uma das primeiras coisas que eu testemunhei quando eu cheguei ao Brasil, or at least what I thought I could see, e ele acha que ele pôde ver, was family, like real strong family, famílias bem fortes.
and real strong friendships and connections that went deep. E relações íntimas, bem profundas uns com os outros. But I realized that that's actually it's almost like a show. It's a facade. You know, What? facade. It's like a mask or a show. It's like a show. Que muitas vezes isso é muito mais uma máscara do que a realidade, It's not always true. porque nem sempre é verdade. Obviously, it is in some people. I know that you'll be thinking, oh, well, I've got really deep connections with people in my church. You know, What? they might be thinking, oh, well, I've got Tá. that. Porque muitas vezes a gente pensa, eu tenho conexões com pessoas na igreja, eu conheço muita gente lá. But I think that the family that God wants to call us into is not just to be familiar. A família que Deus quer criar não é o parente, não é aqueles que se parecem, não é aqueles que simplesmente reconhecem um ao outro. I think sometimes this is something that I've noticed across Brazil and across England. It's not any different. Isso, e foi algo que ele percebeu que no Brasil e na Inglaterra não tem a menor diferença. Às vezes a gente é enganado pelo conceito, achando que é, mas não é. That a lot of people tend to want the familiar. They want to be and act like family and have all the benefits of the family, the fun and the joy and the excitement and whatever. Sim, a maioria das vezes a gente quer ter o benefício de ser família, a gente quer ter o prazer de ser família, de se conhecer como família, mas a gente não quer aprofundar na intimidade de ser família. Without the I don't want to say responsibility, but without the pain of being in a family. Mas sem o desconforto, a dor de ser família. Porque ser família tem a ver com assumir responsabilidade e ter intimidade, se despir frente um ao outro. Então, ser família permite com que o Mateus tenha acesso ao meu quarto, onde eu deito com a minha esposa. Então, muitas vezes, quando eu levo alguém lá em casa, eu faço questão de levar ele até o meu quarto, onde eu durmo com a minha esposa, para ver se ele entende que ele tem esse acesso. O Diogo mesmo foi a primeira vez semana passada lá em casa, e o presente de aniversário que eu dei para ele o ano passado foi a chave da minha casa, a única que eu tenho, para ver se ele lembrava, porque eu estava com saudade dele, saudade da interferência dele na minha vida. Então eu dei isso para ele para ver se ele lembrava que ele tinha acesso à minha casa livre e restrita, a hora que ele quisesse. Yeah, I translate that. No, I just said examples of how discomfortable it was, because I need to let people in my bedroom with Natalia, as Exactly. I let you also Exactly. every time to enter there. Not all the time. Not all, não foi todo o tempo que eu deixei ele entrar quando a gente estava lá, mas Exactly. Yeah. So we want to look like we're a family, but we don't want to. For example, if you think about a family, if you've got brothers or sisters, or even if you're just an only child, like the arguments and the fights that you would have as a family, like that's very normal. Porque quando você é família, é normal você ter aquelas brigas de criança, um se bater no outro, assim, aquele desconforto de viver dentro da nossa própria casa. Isso existe, isso é extremamente natural. Because you're different. Porque nós somos diferentes uns dos outros. You're not the same people. You're not supposed to be the same people. Nós não somos... o objetivo de Deus não foi criar pessoas semelhantes umas às outras, mas exatamente o oposto. You're supposed to come against each other, and that's where the sharpening happens. O normal é que realmente a gente se confronte, para que nesse confronto a gente afie um ao outro. Like not uniform, but unified. Sem ser uniformidade, mas unidade. Yeah, and that's what I think is missing here. E isso é o que ele vê que está faltando aqui. You guys are still way ahead of us in England. Huh? In terms of connection, in terms of relationship, you guys are still way ahead of us, I think. Where? Way ahead. Mesmo que a gente esteja muito à frente daquilo que ele convive na Inglaterra, ele ainda assim percebe que nós ainda estamos muito aquém daquilo que sai da nossa boca. Porque a gente fala muito sobre isso, mas a gente também não vive de acordo com aquilo que a gente fala. But I feel like the next step would be to actually
to be living like a family. O próximo passo seria realmente a gente viver como família, a gente se provocar a sair dessa zona de conforto para que isso seja materializado em nossas vidas. To share in the same way you would share with a family. Para dividir tudo que nós temos uns aos outros, assim como a gente já divide dentro das nossas próprias casas. I think that probably means a lot of different things to everyone, but there was one thing that God gave me from the meeting that we had at the restaurant with the leaders. Uma das coisas que Deus entregou para ele, porque segunda-feira eu convoquei ele para participar da nossa reunião do conselho da igreja. E aí uma coisa que ele queria deixar a partir daquele encontro seria... If there's any point you want me to shut up, you just shut up. Yeah. Yeah. So, were we allowed to talk about the conversation that you guys were having that you shared with me? Yeah. So it was something along the lines of feeling like the connection between the leaders wasn't where it used to be. Sim, right? Que uma das conversas era exatamente que as nossas relações, até mesmo no âmbito da liderança, elas estavam fragilizadas por falta de intimidade. And God, all you said was that pretty much out of the whole meeting. You know, God was speaking to me the whole time. Deus estava falando com ele o tempo inteiro. He said that, like, in the same way that my girlfriend, do mesmo jeito que ele tem o relacionamento dele com a namorada, sometimes says something like, why haven't we been on a date in a long time? Like, why? Like, how come? You know, when are you going to take me on a date? When are we going to go and do something romantic? You know. Sometimes she'll say to me, like, when are you going to take me on a date? Muitas vezes ela vira e fala para ele: e aí, quando que você vai me levar para sair, fazer alguma coisa romântica, ter algum tipo de engajamento? Like, we always spend time together, but we never go on dates. A gente sempre tem muito tempo juntos, mas a gente não sai para namorar, para conversar, para ter tempo de qualidade. And what she's really saying is that, like, we spend a lot of time together, but we're not being intentional about just being together, with that as the focus. Porque nós às vezes gastamos muito tempo juntos, mas nós não somos intencionalmente, nós não intencionalmente nos encontramos para ter tempos uns com os outros, e apenas isso, sem mais nenhum motivo. And so every now and then I've got to remember and just click, I need to take her on a date and we're going to go and be intentional. You know? Então isso provocou nele uma consciência de falar, olha, a todo instante eu tenho que lembrar de tirar ela de um lugar onde a gente faz as coisas por fazer e ir para um lugar onde a gente vai realmente se conectar, se encontrar. And I felt like that was what God was saying about the leaders and about the church as well, is that, like, sometimes you need to try and step away from, like, just doing things all the time. Então isso era a mensagem que ele entendeu de Deus naquele dia, que Deus queria entregar para nós, como igreja, para nós enquanto Goiânia, para nós enquanto Florianópolis, Brasília, para nós enquanto povo de Deus. De que a gente precisa parar de uma vez por todas de se encontrar sem de fato olhar no olho um do outro, sem de fato acessar a intimidade um do outro. O que ele está querendo dizer para a gente é que a gente tem que parar de fazer tantas as coisas como se fossem para se tornar mais espiritual. E começar a entender que a espiritualidade está exatamente num encontro onde as pessoas se despem, onde há uma relação de fato, onde há um encontro de fato um com o outro. E isso gera fruto. Gente, é básico. Estou falando de imagem básica, que qualquer ser humano aqui já teve essa imagem de um encontro de um homem com a mulher. Então não adianta a gente continuar se encontrando vestido. Naquela frase que todo mundo conhece, deitando de calça jeans, para ficar mais claro, mas ainda respeitando as crianças aqui. Não dá mais para se encontrar e deitar de calça jeans. E fingir que isso é uma relação. Isso é uma palavra muito forte que ele está trazendo para a gente. Porque as duas coisas que ele apontou sobre nós como comunidade foram as seguintes. Eu acho estranho, porque vocês terminam o culto e todo mundo já vai embora. Ninguém fica para conversar.
Segundo, todo mundo me chama para sua própria casa, mas ninguém me liga depois. Isso é sobre nós, não é sobre outro povo, não. Não é outra comunidade, não. Não é outra denominação, não. Ele está falando da gente. Amém? I share some Examples. Yeah. Sweet. There's a bit of a habit in England, I think, in the church, Tem um hábito na igreja lá da Inglaterra, and you might find that here as well, that people in the church believe that just going to church and going to meetings and house groups is enough. que as pessoas acreditam que só ir nos pequenos grupos, no culto, já é o suficiente. And they think they've achieved their quota, they've ticked that box. Ele preencheu a cota que ele precisava ali com Deus para poder se livrar da culpa. And well, I'm not saying that there's a problem with meeting and having meetings in churches. O problema não é o encontro da igreja. O problema é como a gente chega para se encontrar. Qual que é a razão pelo qual a gente se encontra? The problem is with the mindset of thinking that this is about ticking a box or achieving something. O problema é exatamente isso. É a gente achar que o vir aqui é para preencher a nossa... E nos livrar dessa responsabilidade com Deus. Como se Deus quisesse que a gente fizesse alguma coisa para Ele poder ver em nós algo bom. But one of the greatest things that Paulo Jr. has taught me while I'm here is that as Christians, we're not supposed to do, we're supposed to be. Uma das coisas que ele aprendeu com Paulo Júnior nesse tempo aqui é que nós não somos supostos a fazer alguma coisa, mas a ser alguma coisa. We're not supposed to do church. We're not supposed to go to church. A gente não está fazendo igrejas ou indo à igreja. Nós estamos sendo a igreja. We're supposed to be the church. Ser a igreja. And be a family. E ser uma família. And I think what we've really got to do is try and look at the difference between our families and our church families. Uma das coisas que é importante a gente observar é como a gente é em casa. Se nós somos do mesmo jeito aonde a gente estiver, seja na igreja, seja nas nossas empresas, se o nosso coração é tão transparente quanto é em casa. Because if there's a big difference, se tiver uma grande diferença, then there's something então wrong. tem um grande problema. Amém? I think so, Yeah, amém. Amém. Sure. Yeah, it was good. Amém. Eu não queria deixar eu vou deixar o Paulo Júnior falar agora, porque senão ele não dá conta, ele sofre. Mas a gente não queria deixar de compartilhar isso, porque a gente entende a seriedade com que o Levi compartilha o seu coração aqui. E desde que ele compartilhou essas percepções, eu vi isso em mim. Eu não estou falando de realidades individuais. Eu vi isso em nós. Porque facilmente a gente se perde nesse lugar. A gente começa a engessar. A gente começa a fazer os nossos atos cada vez de forma mais mecânica. Então é um alerta a nós como comunidade. Amém? E aí, velho? Vai cumprir sua parte ali. Você prometeu falar um tempo sozinho. Então... Vou pagar lá o prometido. Mateus, ajuda a descer aqui, porque eu vou usar aqui embaixo. Todo mundo me enxerga aí, eu ficando em pé aqui, tá tudo certo? Eu posso te convidar, você e a Michelle, para a gente ministrar mais um cântico. Eu vi que a Michelle ainda estava por aí. Ela estava sentada ali. Vem cá, Michelle. Amém? O que tiver no seu coração, meu irmão. Eu sou tão abençoado quando você abre a boca aqui para... E aí você entrega. Se você quiser só gemer com fundo musical lá, você fica à vontade. Gemidos inexprimíveis. Então pronto. Amém. Eu só não vou te pedir, porque diante de tudo que o Levi compartilhou aqui, o que eu queria pedir mesmo era uma música do Oswaldo Montenegro, que sempre me abençoou muito. E essa palavra, quando eu ouvi, bem jovem ainda, na fase universitária,
caiu para mim no coração como uma explosão, uma exortação. Tem uma música do Oswaldo Montenegro que ele diz assim, ó: a gente repete que quer, mas não busca. E a gente se encontra, mas nunca está junto. E isso vai gerando uma agonia na gente. Então, muitas vezes, a gente está sempre falando que quer, mas não busca. E a gente acaba se encontrando, mas nunca está junto. Então, muitas vezes, as nossas reuniões estão se tornando reuniões de interesse e não encontro de propósito. E é bom sempre lembrar que Babilônia foi uma convocação de uma reunião apontada para Deus. Então, os interesses estavam reunidos em Babilônia, apontados para Deus. E muitas vezes a gente é assim. A gente se reúne em nome de Deus, mas a motivação é a contemplação dos nossos interesses e não o cumprimento do nosso propósito. E os nossos encontros têm que realizar o propósito de Deus de formar uma família e não contemplar o interesse de cada um através da divindade. Amém? Então, que a gente não seja a reunião dos interesses, mas que a gente possa ser o encontro do propósito. Que ao fim a gente seja de fato a família de Deus. Amém? Depois você ensaia essa música do Oswaldo Montenegro. Seguro é só nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amados, esse cântico fala da gente atravessar um vale para encontrar descanso. Não há descanso. Deixa Deus ministrar algo no nosso coração aqui. Não há descanso no resultado do esforço. Só há descanso no cumprimento do propósito. E às vezes a gente está achando que a gente vai encontrar descanso no resultado do esforço.
O esforço é para que você esteja bem suprido para o cumprimento do propósito. Então, vou explicar isso melhor. Você está achando que o seu grande esforço é comer, vestir, sobreviver? Não. Isso é o resultado que vai te apresentar o propósito. É para que quando você for morrer no propósito, você seja ovelhinha gorda, bem alimentada e pronta para o sacrifício. Então a intenção nunca foi proteger a gente. A intenção foi alimentar, manter você saudável, para na hora que você for para o matador virar jantar para os seus irmãos, você esteja lá na medida e ninguém reclama. Fala, mas vocês mataram uma ovelhinha magra, hein? Vocês mataram a pior do pasto. Alguém está entendendo ou não, mano? Porque só tem jeito de uma ovelha cumprir o seu propósito. Ela se tornar o cordeiro para o qual ela foi criada para ser. Então, uma ovelha, ela não é uma ovelha que vira cordeiro. A ovelha é um cordeiro que, para ser cordeiro, nasceu ovelha. Então, desde o dia que você nasceu para ser o quê? Uma ovelha bem cuidada? Um cordeiro que cumpre o seu propósito. E para isso a gente vai ter que atravessar o vale. Então não há consolo fora da comunhão. Porque se você está tentando se consolar fora da comunhão, é porque você não está cumprindo o quê? Propósito. Você está morrendo fora de lugar. Você é uma carniça. Tem muita gente que é uma carniça gorda. Porque ele lutou, ele alcançou o resultado dele, mas ele morreu fora do quê? Do lugar. Ele não alcançou o seu endereço. Amém? Amém, irmãos? E é por isso que eu quero ler com vocês, hoje de manhã, o que está lá em 2 Coríntios 3, versos 1 e 4. 2 Coríntios 3, versos 1 e 4. Espera aí que eu já chego lá. Diz assim: será por isso que nós estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que, como alguns outros, nós precisamos de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Será que nós aqui precisamos de um atestado de validade? Às vezes é isso que a gente está procurando na vida. Sabe, amados, às vezes a gente está procurando na vida publicidade e não intensidade. Sabe quando o produto é ruim e precisa de uma boa propaganda? Amém? Não, porque quanto mais ruim o produto, mais propaganda ele precisa. Porque quando o produto é bom, você sorte ele ali, daqui a pouco está todo mundo falando dele. Alguém está sabendo o que eu estou falando ou não, mano? Pega uma cozinheira boa, manda ela fazer uma comida boa lá na quebrada de Goiânia. E aí depois o que vai acontecer, meu? Igual passarinho. Parece que eles têm um trem na cabeça. Eu lá em casa eu fico vendo isso. Eu ponho ração para os passarinhos. Rapaz, 10 minutos. Eles têm uma telepatia, eles têm um rádio lá. Pega um, dois, daí a pouco os amigos deles tudo estão lá. Você pode ter certeza de uma coisa. Quando um restaurante não funciona, não é porque ele abriu no endereço errado, porque os móveis não prestavam, porque o prédio era ruim. Não, você pode ter certeza que um restaurante quebrou porque a comida não prestava. Porque quando a comida é boa, você senta na tábua de um banco, você arruma um jeito, você leva a sua lamparina, você dá um jeito, você dá um palpite, você paga um extra, você fala com os amigos, você dá um jeito de levantar aquele trem. Então nós não precisamos de carta de recomendação. Nós não precisamos de publicidade.
A gente só precisa de convicção, certeza. Quando a gente precisa fazer muita propaganda e falar da gente mesmo, para explicar o que a gente está fazendo, quando a gente tem medo de não dar certo, não é porque a gente não tem confiança no que a gente faz, é porque a gente não tem convicção de quem a gente é. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração nessa manhã. Não existe crise de competência. Ninguém tem crise de não ser capaz. Nossa crise é uma crise de identidade. Todo ser humano vive uma crise de identidade. E ele está tentando compensar sua crise de identidade através da sua competência, para ver se o povo leva o que ele faz, porque não tem confiança de quem ele é. Aí ele precisa fazer publicidade em cima do que ele faz para ver se entrega o produto. Não existe crise de competência. A crise de competência foi parida, foi gerada a partir de uma crise de identidade. E você não vai ter outra tentação na sua vida. Não existe outra tentação na vida do ser humano. É no momento da sua dificuldade você usar sua capacidade para provar sua identidade, usar sua intelectualidade, seu raciocínio, sua criatividade, sua arte, suas habilidades para provar que você merece e usar a sua espiritualidade para pedir que Deus, na sua infinita bondade, te proteja, mas não que Ele faça você cumprir seu propósito. E aí você vai usar toda a sua energia, todos os seus dons e toda a espiritualidade para salvar aquilo que você tem medo de já estar perdido. Você vai significar tudo na sua vida. Você vai tentar salvar o seu casamento, você vai tentar salvar os seus filhos, você vai tentar salvar a sua empresa, sendo que a vida não é salvar coisa alguma. A vida é ser a pessoa que nós fomos chamados para ser, onde Deus nos colocou, para que aquilo encontre o seu propósito. Salvação não é propósito. Salvação é para devolver pessoas perdidas ao seu propósito. Amém, irmão? Não transfira sua crise de identidade para os seus filhos. Tem muito pai mal resolvido, inseguro, com medo de não dar certo, obrigando os filhos a ser alguma coisa só para provar para eles que eles foram bons pais. Em vez de ser um bom pai para qualquer tipo de filho. Glória a Deus, amado. Estou nervoso. Não tem jeito de não ficar. É muita gente sofrendo. Muita criança tendo que carregar uma roupa que não foi feita para ela. A culpa de ter que significar pessoas que depois de tudo que alcançaram continuam tendo crise, se serão aceitas ou não, se vão dar certo ou não, se vão ser felizes ou não, ou se vão terminar bem ou não. Ninguém paga essa conta. Mas pode herdar essa dívida. Amém, irmãos? Por acaso nós estamos precisando de algum tipo de recomendação a nosso respeito? E ele diz: vocês são a nossa carta, escrita no coração de vocês, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de que vocês o quê? Demonstram, revelam, manifestam. Nós temos que ser a manifestação, a demonstração, a evidência e não a publicidade. Amado, quando você tem que fazer muita propaganda a respeito de Jesus, para ver se as pessoas que você ama finalmente acreditam nele, é porque elas nunca acreditaram que você o representa bem.
Não peça que Jesus ocupe o seu lugar, em lugar de você representá-lo no lugar onde você está. Nós estamos querendo que Jesus ocupe o lugar de pai, de mãe, de empresário, de patrão, de empregado. O dia que a tempestade levantou, Jesus estava dormindo no barco, os discípulos foram acordar. Jesus repreendeu a tempestade? Repreendeu, mas passou um sabão neles de madrugada. Jesus não elogiou aqueles homens porque eles acordaram ele de madrugada para resolver o problema deles. Jesus não falou, é isso mesmo. Toda hora que você tiver um probleminha, qualquer que seja, me acorda. Faz uma vigília no meio da madrugada para eu vir salvar sua família. Faz uma vigília de madrugada para mim vir salvar seu filho, sua mulher, seu marido, sua empresa. Foi isso que Jesus falou? Toda vez que você precisar, você vem me acordar. Não, o que ele falou? Por que é que vocês mesmos não resolveram isso? Porque é isso que eu ensinei para vocês. Eu estou aqui para ensinar para vocês que um filho de Deus, orientado pelo Espírito Santo, ele não tem que transferir para o outro a sua culpa, mas ele tem que assumir do outro a sua responsabilidade. Erro de ninguém tem a culpa da nossa infelicidade, mas nós temos a responsabilidade dos erros de todos. Ninguém é culpado de você ser infeliz. Ninguém é culpado de eu não estar gostando. Mas nós temos, como filho de Deus, a responsabilidade de transformar essa realidade. E o que é que tem pedindo isso, amado? O medo. Medo de quê? De não ser a pessoa que eu fui chamado para ser. E eu estou compensando isso com o quê? Com tudo, menos com a minha atitude. Estou achando que alguma coisa vai substituir isso. Uma viagem de férias vai substituir isso. Um curso vai substituir isso. A troca de um carro, uma casa melhor, qualquer coisa vai substituir isso. E não é isso que está matando as pessoas. O que está matando as pessoas é que elas não estão encontrando lugar para saber quem elas de fato foram levantadas para ser. Não há compensação. Não existe compensação para uma crise de identidade. Não tem terapia, não tem analgesia, não tem analgésico, não tem antitérmico, não tem anti-inflamatório, não tem nada. Não tem nada, não tem comida, não tem couve, não tem feijão preto, não tem nada. Não tem férias. Não tem restaurante bacana, não tem nada que compense uma crise de identidade. O povo hoje está discutindo muito, inclusive as confusões todas estão se criando, o debate que se criou em termos de gênero. Eu vou falar uma coisa para vocês, amados. Sabe por que essa confusão toda? Sabe por que nós vamos ver? Nós já vimos isso na história. Cada um se fantasia do que entendeu, em vez de vestir o que ele foi feito para ser. Por isso que a palavra de Deus diz que eu tinha que me desvestir. Todo mundo tinha que tirar de sobre si as fantasias que você fez a partir daquilo que você entendeu ou que alguém entendeu de você. Sentimentos, carências, expectativas, emoções, tudo isso vão desenhando roupas. Qual foi a primeira coisa que o homem fez quando ele pecou? Fez uma roupa, uma fantasia. Ele se travestiu de uma coisa que ele não era. Teve vergonha, teve medo da pessoa.
Em vez de encarar a pessoa e resolver isso na relação com Deus, ele preferiu se apresentar diante de Deus fantasiado. E de que ele batizou a fantasia dele? Quando Deus falou assim, sai daí, Adão. O que aconteceu? Onde você foi parar? Qual era o nome da fantasia de Adão? Dá um nome de 4 letras. Medo. Deus tinha vestido ele com uma roupa de 4 letras. Amor. E ele tirou a roupa do amor para vestir de quê? De medo. Sabe por que a gente cada dia tem mais fantasias para se apresentar um para o outro? Porque a gente tem medo de não ser aceito, de não ser reconhecido, de não dar certo, de não dar conta, de não ter o que precisa, nem alcançar o que quer. Vamos fantasiado para tudo quanto é lugar. Sendo que a gente podia ir só vestir de quê? De amor. E amor, sabe como é que a gente ia? Pelado. Sem medo das medidas. Sem medo das marcas. Sem medo das cicatrizes. Sem comparações. Coisa de criança. Sem ter que se fantasiar para ser aceito, para convencer. Sem ter que fazer um discurso para ser convincente. E aí Paulo está dizendo, nós somos cartas vivas, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas dos corações. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Eu queria simplesmente concluir esse testemunho dizendo o seguinte: nós somos cartas. E sabe o que quer dizer uma carta? Não quer dizer um discurso. Não fica falando na cabeça dos seus filhos, não. Se você não é uma carta. Não fique lhe ensinando eles a decorar a coisa, não. Se você não é uma carta. A carta tem alguns elementos essenciais. Tão essenciais quanto o conteúdo que ela carrega. O nosso problema, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui essa manhã, pelas misericórdias de Jesus. O nosso problema hoje é que, por causa do problema, do medo, nós pegamos e colocamos uma roupa errada na carta. Aí a gente pegou o conteúdo da carta, vestiu de estudo bíblico, vestiu de pregação. É o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo, só que está com roupa de estudo bíblico. Está com roupa de pregação. Está com roupa de teologia. Então nós estamos apologética. Então nós estamos entregando a mensagem correta com a roupa errada. E por que nós estamos vestindo a mensagem de Deus com a roupa errada? Porque temos medo. Medo do analfabeto não entender. Medo do herege não entender. Então tem que ir lá e bater com pau na cabeça dele com a doutrina, para ver se racha o crânio dele. Tem que enquadrar ele, fazer ele ter medo do inferno. Você fica desse jeito, você vai para o capeta. E aí todo mundo abraça esse trem mal feito, mal cozido, come a comida com a embalagem e tudo, porque ama? Não, porque está com medo. Medo do erudito não aceitar, medo de ser recebida pelo capeta. Que isso? A comida certa na embalagem errada. Vou te explicar como é que é a mensagem de Deus. Uma carta. Você pode fazer o que você quiser com o conteúdo dessa carta. Faz um estudo bíblico, escreve uma enciclopédia, desenvolve uma teoria, monta uma igreja. Pega esse conteúdo, monta uma igreja. Não está gostando? Monta a sua.
Pega o conteúdo que Deus te deu, monta uma empresa em cima dela e ganha dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Vendendo o conteúdo que Deus te deu. Pega todos os dons que Deus te deu, o seu talento, fica rico. Fica bonito. Fica inteligente, você pode usar porque você quiser. Mas eu vou te falar, o conteúdo que Deus deu era para ser uma carta. E uma carta só é uma carta se ela tiver alguns elementos essenciais, tanto quanto o conteúdo dela. Ela tem que ter destino, destinatário e remetente. Senão não é uma carta. Então, para ser uma carta, você tem que ter clareza do onde e o quem ela está sendo dirigida naquele onde. E quem está enviando por quem daquele onde. Se não for uma relação de identidade, é tudo menos uma carta. É um folheto de publicidade, é uma receita de bolo. Então, às vezes, você pegou o conteúdo para escrever uma receita. Essa receita pode ser chamada de estudo bíblico ou de doutrina teológica. Uma receita. Está errada? Está errado? Não tem jeito. Vai dar certo? Vai dar certo. A receita vai funcionar? Vai. Mas esse era o propósito. Deus falou assim, você é a melhor receita de bolo que eu podia ter feito. Quem descer essa receita tem garantido o bolo. Foi isso que ele falou? Não, ele chamou de quê? Carta. Então, para ser carta, não adianta você ter receita. Não adianta você ter o controle. Para ser carta, a primeira coisa que você tem que ter é um quem. E a sensibilidade de perceber onde ele está. Para que essa carta cumpra a distância entre um quem e outro quem, a partir de onde eles estão. Se isso não estiver no seu coração, você está perdendo seu tempo. Se você continua achando que o seu quê vai transformar os seus quens, você está perdendo seu tempo. Você vai dar para eles receita, você vai dar para eles doutrina, você vai dar para eles regra, e você nunca vai ser na vida deles o quê? Uma carta. Você quer ter sua família transformada? Você quer ter sua empresa transformada? Você quer cumprir o seu propósito? Você quer ver sua empresa glorificando a Deus? Você quer ver sua casa glorificando a Deus? Não interessa o que você vai fazer, não. Interessa. Interessa o que você vai fazer, não. Mas você quer ser bem-sucedido em tudo que você fizer? Então, vou explicar. Você pegou um táxi. O que você é dentro desse táxi? Sabe o que você é dentro desse táxi? Uma carta. Glória a Deus. Então você fica prestando atenção naquilo quem ali. Glória a Deus, amado. Porque você é uma carta que chegou naquele onde. E aí, às vezes, é uma carta para ser lida em 5 minutos. Glória a Deus, irmão. Uma frase dessa carta pode salvar a vida daquela pessoa, porque pode reorientá-la no seu propósito. Eu vou te dar um testemunho. Nós chegamos para tomar um almoço lá na Torre de Brasília. Recomendo, se for Brasília, quer comer uma comida legal, ter uma visão de Brasília afetiva, ser tratado dos seus afetos em relação à nossa capital, vai comer no restaurante, fica lá no pé da Torre Central de Brasília. Muito bom. Aí chegamos lá. Turma lá, e a reunião era o quê? Nós estamos lá para ter um almoço, para ter outro olhar sobre a nossa capital e ter um olhar de afeição pela capital. Então, todo lugar que eu vou, onde eu vou, eu sou o quê? Uma carta. Eu tenho consciência do meu quem e fico identificando quem é o quem, para quem o quem chegou naquele onde. Glória a Deus, amado. Então, eu sou um encontro, um remetente, um destinatário. Então, eu quero saber que a minha carta não chegou no endereço errado. Você acha que Deus está mandando carta para o endereço errado? Você acha? Você acha que Deus errou o endereço? Não. Então, antes de você chegar, você fica ali descobrindo quem? O destinatário.
Aí descemos lá, um senhor de 62 anos, seu José, com a caixinha de isopor. 11h30 da manhã, seu José, 60 e poucos anos. Você via que o cara está na luta, uma caixinha de isopor pendurada. Falei, achei meu destinatário. Creio que eu sou uma carta para ele hoje. Encostei em seu José, falei, bom. O que o senhor está vendendo? Paçoca artesanal. Falei, posso ver? Pode. Falei, seu Zé, vou fazer umas perguntas. Quantas paçocas o senhor tem nessa caixa? Ele falou, umas 30 e poucas. Falei, o senhor está vendendo a quanto? Ele falou, 3 por 10. Falei, então, conta rápido. Falei, então o senhor tem uns R$120 aí na caixa? Ele falou, é. Falei, então é o seguinte, essa é sua meta para cumprir o seu dia e voltar para sua casa? Ele falou, é. Se eu vender essas 30 e poucas paçoca, porque esse aqui é o dinheiro que eu preciso hoje, a aposentadoria não completa, e esse aqui eu completo uma conta de luz, de energia, e é isso aí. Então, meta cumprida, 36 paçoca, o senhor encerrou. Então é o seguinte, queria te dar uma notícia. Deus ouviu suas orações. O senhor encerrou o seu dia. O senhor fecha aí, que se eu ficar com todas as paçocas, o senhor volta para casa para ficar com a sua família? Ele falou, claro. Eu falei, nós estamos combinados, podemos pegar na mão? Ele falou, com certeza. Chegou uma carta nele, para que ele, como carta, pudesse chegar no endereço dele, amém, mano? Aleluia. Fiz a conta. Aí, a hora que ele está separando lá, eu falei assim, eu queria fazer um negócio melhor que o senhor, porque já que nós fizemos esse negócio e deu certo, gostei de fazer negócio com o senhor, agora eu quero melhorar o negócio. Ele falou, o que é? Eu falei, é o seguinte, eu preciso só de 20 paçoca. Então eu queria fazer uma sociedade com o senhor. Business. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Eu quero investir 16 paçoca no dia de amanhã. Eu vou comprar as 36 hoje, fico com 20 e sou seu parceiro em 16 paçoca amanhã. Tá feito? Eu falei, fechado. O senhor vai embora, você não vai ficar aí na tentação de ficar vendendo as 16 aqui hoje, não. Foi de jeito nenhum, estou indo pegar meu telefone. Saímos. Nós fomos para o restaurante, ele foi pegar o telefone, ele pegou o telefone, veio correndo falar comigo. Voltou. Eu tinha falado meu nome para ele, ele falou assim, São Paulo, eu precisava te falar um negócio. Eu falei, o que foi? Ele falou o seguinte, não está fácil. E hoje, quando eu saí de casa, eu pedi para Deus para me ajudar a vender tudo. Quando eu cheguei aqui, estava muito ruim. Dia fraco. Mas aí eu fui para um canto e levantei a mão para o céu. E falei, Senhor, o Senhor é fiel. Eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar a vender tudo hoje. E fiquei. O que eu era, mano? Eu era dinheiro. Eu era só uma carta enviada do pai para o filho dele chamado José. Dinheiro não resolve isso. Ele não precisava de R$120. Se eu tivesse dado R$120 para ele, não tinha funcionado. Ele precisava abrir a mensagem, saber que ele estava recebendo o quê? Uma carta. Não adiantava eu pregar para ele. Não adiantava eu levar ele para uma reunião para fazer um estudo bíblico. Não adiantava eu entregar para ele um folheto de propaganda, como se o meu pai precisasse de propaganda para ser reconhecido. Deus não está precisando de propaganda.
O que Deus mais tem é propaganda. Canarim faz propaganda de Deus, pombinha faz propaganda de Deus, minhoca, tatu faz propaganda de Deus. Melhor que nós. Então Deus não está precisando de quem faça propaganda dele. Deus está precisando de quem o represente na forma de uma carta escrita que chegou exatamente para o quem ele queria alcançar, no onde ele estava. Glória a Deus, amados. Olha para os seus filhos agora e saibam que eles são o quê? Destinatários. Lá no lugar deles, à espera de receber o quê, amados? Uma pregação, um dinheiro, uma matrícula, um recurso. Não. Sabe o que seus filhos estão esperando? Uma carta. Sabe o que a sua empresa está esperando? Uma carta. E é tão interessante isso que Paulo podia ter economizado em palavras. No entanto, ele termina as cartas dele citando nomes e nomes. Eu fico pensando, gente, onde Deus estava com a cabeça? Presta atenção, senão não estamos ficando doidos. Onde Deus estava com a cabeça de terminar a carta aos Colossenses assim? Aqui, Colossenses 4. A partir do verso 7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador do serviço do Senhor. Eu envio vocês principalmente com o propósito que saibam de tudo que se passa conosco, para que fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, meu amado irmão, que é um de vocês. Vão contar tudo que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, se ele for visitá-los. Jesus, mas não é o Jesus Cristo, não, é o justo. Também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. E ele vai. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo, envia saudações. E aí ele diz mais: digam a Arquipo, cujo cumpriu o ministério. A carta que vocês leram aí, manda para Laodiceia, para eles lerem também. Pega a carta de Laodiceia e leiam vocês também. Seja honesta, mano. Deus está gastando tinta e papel para escrever a Bíblia com a lista de nomes que nem meu parente é. Onde Deus estava com a cabeça, mano? Faz um estudo bíblico em cima dessa relação de nomes e vê se isso vai fazer sentido. E esses homens aqui eram pré-milenistas, amilenistas ou pós-milenistas? Eles eram arminianos ou calvinistas? Esses homens aqui, vê escrito que eles frequentavam a igreja presbiteriana, batista, pentecostal, do avivamento, do Jesus voltará e comigo ninguém pode. Qual igreja que esses caras frequentavam? Não, o que eles eram? Família recebendo o quê? Cartas. Dá pouco. Aí você choca. 2 Timóteo, já estamos terminando, capítulo 4, verso 13. Essa é de arrebentar. Isso aqui dá para fazer doutrina. Vamos escrever um livro só sobre essa frase. Aqui, ó. Escuta essa, Mônica. Diz assim, ó. Olha que profundidade teológica. Você nunca viu uma palavra de revelação, de avivamento igual você vai receber agora. Está preparado? O povo gosta de mensagem boa, tem que falar o nome do livro, o capítulo e o versículo. No hebraico, no grego, está escrito assim, ó. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Quando você vier, traz a minha capa que eu esqueci na casa do Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos.
Traz minha botina, que eu esqueci lá na casa do Benedito. É disso que o evangelho tem que ser feito, porque senão não representa nada mais. É só mais uma ideia, só mais uma doutrina. Traz minha camisa, fica com o boné que eu esqueci aí. Isso é Bíblia. Isso vai salvar as pessoas da sua ignorância. É disso que o evangelho é feito. Estou chegando. Faz aquela broa. Estou chegando, estou levando a sua pamonha. Recebi uma foto da Lídia. Tudo tem oração, tudo tem que ter reza, mano. Sem reza não tem jeito não, mas toda reza que você faz em favor das pessoas, Deus responde. Estou embarcando a Lana para Floripa e a Lana não dava sossego, mas eu não quero ir sem as pamonhas da Lídia. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos mais cedo para o aeroporto, você tem que estar no aeroporto 8h30, porque seu voo é às 10h30. Eu te largo lá, a gente garante o seu embarque e eu vou sair rezando em volta desse aeroporto para achar uma pamonharia aberta. Você vai levar as pamonhas. E levou. 9h da manhã, estava fechando as pamonhas. Na loja em frente, a caixinha esperando lá para ser embalada, lacrou, pamonha chegou lá. Só da moda, que é as que a Lídia gosta e os meninos dela. Você está entendendo, irmãos? A carta chegou. A carta chegou. Chegou para o Pedro, chegou para a Valentina, chegou para a Lídia. Aí ela manda uma foto para a família. Um prato só com farelo e um garfo. Gente, a pressa foi tanta que não deu tempo de fotografar a pamonha, mas estou mandando o prato para dizer que a carta chegou. Para de encher a cabeça das pessoas com ideia e comece a ser na vida delas a carta. A carta. Sossega não, mas nós estávamos no encontro lá em Brasília. Eu vou esticar um pouquinho aqui, depois os outros chegarem, vai montuando aí. A gente estava lá em Brasília, reunidos os irmãos. Pensam as mulheres de fé, as mulheres que mandaram os irmãos lá para Brasília pro dia dos namorados. Nós estávamos lá em 15. E as mulheres tudo investiram nos homens lá, dia dos namorados, eles estavam lá tudo bonitinho, conversando. O único que recebeu presente, o único que chegou um presente lá, porque ela é mesmo, ela é encarnada, ela vira, olha, quando meu pai faleceu, chegou flor lá em casa, chegou flor lá na casa da Didinha e da Bebel. Eu tenho que honrar a vida dessa menina, a Débora, esposa do Marcos Almeida. Ela é encarnada em cuidar da família. Aí então lá chega um presente pro Marco. O que é o presente que ela mandou? Chá. Pensa. Ele tomar na noite de namorar, quentinho. Ela viu a cena. Mas não é aquele chá de sachêzinho, não. É aquele chá bacana, que tem que fazer com efusão. Bagunçado, não. Aí o Marcos falou para mim e falou assim, você tem daquelas chaleirinhas que tem um trenzinho dentro, que põe um chá e... Legal. Eu falei, rapaz, eu tenho quase certeza que tem aqui. Eu rodei, mas eu lembrei que eu estava lembrando da chaleira certa, mas no armário errado, entendeu? Aí eu falei, bicho, rodou. Mas não conformei. Eu falei, gente, temos que honrar a Débora. Aí o Marco ia ficar sozinho na casa mais uma noite. 6h30 da manhã, eu empenhado para ser amém. Eu falei, não conforme. A carta da Débora tem que chegar. Ela mandou a carta dela. Aí, vou lá onde a gente compra pão, porque eu lembrava que lá tem uns trens, assim, sabe esse supermercado que tem de tudo? Lá tem um setor que é só um trenzinho bacana, arrumado lá,
umas coisas de cozinha. Falei, Deus é pai, vou achar a chaleira. Rodei pra cá, pra lá, a chaleirinha. Lá, do jeitinho que ela falou. Trenzinho de aço inox dentro, a chaleira de cristal, biquinho. Pensa um trem arrumado. Aí, só que tinha duas... Presta atenção, irmãos. Tinha duas opções. Uma toda de coraçãozinho azul e rosa e outra só de abelhinha. Umas abelhinhas voando e uns favinhos de mel. Fiquei olhando aquilo e falei assim, pronto. Ela mandou Dia dos Namorados, Deus. O senhor já respondeu, facilita terminar a carta aqui. Aí eu fiquei naquela, leva de coraçãozinho, porque é Dia dos Namorados, ou leva de abelhinha? Falei, já sei. Vou levar de abelhinha. Por quê? Porque todos os nossos netos que foram nascendo, a gente identificou um bichinho para identificar o neto. E o bichinho da Catarina era exatamente a abelha. A gente fez o desenho da Catarina como abelha, como aquela que vai para tudo quanto é lugar, leva o pólen e tal. Falei, já vai ser abelhinha, porque contempla a Débora no presente para o Marco e faz um valor agregado. Quem enfia a Catarina, porque ela ama de paixão a Lidinha, vai tudo no pacote. Deus é pai. Beleza. Chegamos lá, entreguei a chaleira pro menino, o menino tomou o chá, foi bênção demais. Quando chega lá, levou a chaleira para casa, para tomar chá com a Débora. Dia seguinte, a Débora manda uma mensagem. Falando da honra de Deus. Em cumprir o propósito do coração dela para a carta chegar completa. Ela falou, mas mais do que isso, Paulo Júnior. Você sabe o que o nome Débora quer dizer, Paulo Júnior? Eu falei, não. Ela falou assim, abelha. Olha, menino. Ó, amado, vou falar uma coisa para você. Deus, quando manda uma carta para os seus filhos, até desenho ele faz. Sabe aquelas cartas com coraçãozinho? Sabe por que nós fomos perdendo isso? Porque a gente transformou isso em estudo bíblico, em pregação, em doutrina. Não, mas é carta. E ele, como pai, faz desenho, põe flor dentro, põe ramo de capim. Glória a Deus. Põe envelope de chá, põe pamonha. Deus vai enfiando tudo que ele sabe que os seus filhos amam, só para eles terem certeza que eles não receberam uma propaganda, eles não receberam um estudo bíblico, eles não receberam uma receita de como fazer, eles receberam o quê? Uma carta viva, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelo teu amor, tua fidelidade em continuar enviando cartas. E nós somos isso, as cartas escritas pelo Senhor uns aos outros. Em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém.